Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo para vocês, mais uma notícia. E hoje estamos aqui com o canal da Te Atualizei. Todos os créditos ao canal dela, o link do canal está na descrição e no comentário fixado. E quem apoia o canal, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí. No final do vídeo, pessoal, comente a sua opinião, que é muito importante para a gente saber qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. E comenta aí um boa tarde, bom dia, boa noite, um oi, que ajuda esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas aí. Então, sem enrolações, vamos reagir ao vídeo da Te Atualizei. Ela foi empurrada para ela. E isso se confirma quando uma pesquisa publicada em 2021 revelou que mais de 80% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. E são os jornalistas que produzem as matérias que pautam o debate político e controlam a informação que chega até a população. Nesse mês, a pesquisa Quest nos mostrou que 55% dos lulistas, 40% da esquerda não lulista e 40% dos que não possuem posicionamento político se informam sobre política pela TV. Já 47% da direita bolsonarista e não bolsonarista se informa sobre política nas redes sociais. A conclusão é que a TV, a mídia tradicional composta por mais de 80% de profissionais de esquerda, sustenta a própria esquerda. Recentemente, questionado sobre por que as verbas públicas direcionadas para a TV Globo são 17 vezes maiores do que as verbas direcionadas para o SBT, segunda colocada em direcionamento financeiro, Sidônio, ministro da Comunicação de Lula, se limitou a responder que era por causa da audiência. Porém, também recentemente, a Globo demitiu Daniela Lima após pesquisa interna apontar que a Globo News era um canal de esquerda. Entenderam? Eu quis trazer esse panorama para que você compreendesse melhor as informações que estão por vir. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a mídia nacional, com a ajuda internacional, tentou promover um caos ambiental. E que o culpado pelas queimadas na Amazônia seria Bolsonaro, chamado pela imprensa e por opositores de Bolsonaro. Macron chegou a dizer que a nossa casa está queimando, referindo-se à Amazônia como casa da França, e que o assunto seria levado ao G7. Para continuar promovendo o caos mundial, o mesmo Macron, Gisele Bündchen, Gleisi Hoffmann e Leonardo DiCaprio postaram uma foto de 2003, ano de governo Lula, em que a Amazônia pegava fogo, dizendo ser o momento vivido no Brasil sob o governo Bolsonaro. E ao mesmo tempo em que o desgaste internacional era promovido, começava a tentativa de criminalizar o bolsonarismo com a CPI das fake news, que foi aberta com depoimentos do Frota, da Joyce e Nereu Crispim. O rótulo de milícias digitais estava, enfim, implementado com sucesso. Mas eles precisavam ir além. A Globo chegou a fazer uma matéria no Jornal Nacional em que, de certa forma, tentou ligar Bolsonaro a Marielle Franco, vereadora do PSOL, que foi assassinada. Pelo amor de Deus, onde vocês estão com a cabeça? Vocês não têm juízo, TV Globo, vocês não têm juízo. Parem de trair o Brasil. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes estatais, de bancos oficiais, anunciando o horário nobre de vocês, os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta? Só o Correio entrega a carta no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. E um absurdo daquela matéria vinculada na TV em horário nobre é que a Globo apontou um horário para a liberação de entrada de um suspeito no Rio de Janeiro, na mesma hora em que Bolsonaro estava em Brasília, com presença registrada no plenário. Mas o desgaste com o tema Marielle promovido pela Globo deu certo. Durante todo o mandato de Bolsonaro, a esquerda o relacionou com o ocorrido. Apenas em 2024 o assunto sumiu das redes sociais, já que os acusados pela morte de Marielle foram identificados como os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa. Mesmo assim, naquele ano, o governo contava com o apoio maciço da população que lotava as ruas em cada manifestação. Milhões em todo o Brasil inauguravam as manifestações a favor de um presidente.
Antes do governo Bolsonaro, as pessoas iam para as ruas para protestar. Mas as pessoas estavam com o sentimento de que, se estivessem ali mostrando seu apoio, seria como em 2016, quando vencemos o Congresso e derrubamos a Dilma. Era gente demais para ser ignorada. Era apoio demais. Bolsonaro, enfim, se consolida como um líder das massas. Com Lula preso, os caras já faziam os cálculos para 2022. Qual outro líder de massas poderia enfrentar e derrotar Bolsonaro? Foi então que, em novembro daquele ano, revertendo seu próprio julgamento recente, o STF soltou Lula. Chegamos em 2020, já com a pandemia aparecendo no início do ano. E aí, com as pessoas trancadas em casa, vendo TV em tempo integral, foi a vez da mídia atuar de forma mais forte. O genocídio assombra Bolsonaro. Há indícios significativos para que autoridades brasileiras, entre elas o presidente, seja investigada por genocídio. Eis aí mais um rótulo implementado com sucesso: genocida. Durante uma live, o presidente Bolsonaro, que era extremamente crítico às pessoas permanecerem em casa durante os primeiros sintomas, esperando o agravamento do quadro para procurarem ajuda médica, simulou uma falta de ar para deixar claro que aquele, na percepção dele, não era o momento de se procurar ajuda médica, mas antes que se chegasse a esse ponto. O que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época: Mandetta, o cara com sentir falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Esse ato foi amplamente difundido pela mídia e pela oposição ao governo Bolsonaro, mas com a conotação de que ele estaria zombando de pessoas com sintomas graves. Uma narrativa que até hoje é repetida como se fosse uma verdade. Às vésperas das eleições de 2022, o Jornal Nacional questionou Bolsonaro sobre o tema. E ele ressaltou o ponto, que não era zombaria, era uma crítica ao protocolo de esperar para procurar ajuda. Mas não adiantou. Como eu disse, isso é repetido até hoje por jornalistas, opositores de Bolsonaro e militantes de esquerda. Uma manifestação chamada de artística pela mídia e pela esquerda achou de bom tom jogar bola com uma réplica da cabeça do Bolsonaro. Um jornalista da Folha fez uma matéria explicando o porquê ele torcia para que Bolsonaro morresse. Um festival para comemorar a facada contra Bolsonaro foi criado e Mônica Bergamo achou muito legal postar em seu Twitter, abre aspas, sucesso. Facada Fest, festival investigado com a anuência de Moro, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. A jornalista estava feliz porque todos estavam falando do festival que celebrava um atentado contra um presidente da República. Sucesso. A Folha de São Paulo fez uma matéria inteira que continha apenas xingamentos direcionados ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro. Ignóbil, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeós, parvo, pacóvio, inapto, desqualificado, pequi roído, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador. E quando Bolsonaro reagia ao ataque da imprensa, as matérias relatavam a resposta como um ataque de Bolsonaro ao trabalho da imprensa, um ataque às mulheres jornalistas. Éramos nós, não eles, que espalhavam ódio. Vera Magalhães foi até seu Twitter e publicou a imagem de um grupo de militares orando pelo presidente Bolsonaro. Mas para ela, o ato de erguer as mãos sobre a pessoa alvo da oração tinha, na verdade, outro significado. E ela postou, abre aspas, é disso que se trata. Se você tem uma explicação, uma justificativa, um mas ou uma flanela para passar, vai que é tua, Tafarel. A história lembrará. Fecha aspas. O deputado lulista Paulo Teixeira também foi às redes sociais dizer que aquele ato era uma saudação nazista em pleno Alvorada. E enquanto a mídia e a esquerda atuavam na desumanização da figura de Bolsonaro, a Suprema Corte seguia na sua busca por justiça contra os apoiadores do presidente que atacavam as instituições. Foram dezenas de buscas e apreensões, dezenas de rostos expostos nos jornais como criminosos devido à sua ideologia política. Centenas, não,
Milhares de pessoas censuradas, sem jamais terem acesso ao processo com tais determinações. Novos inquéritos foram abertos e esses inquéritos se retroalimentavam. Chegamos em 2021 e a situação parecia completamente fora de controle. Enquanto a mídia relatava a despiora da economia brasileira, responder aos avanços de todo esse sistema era chamado de ato autoritário. E esse foi mais um rótulo para a coleção do processo de desumanização. Bolsonaro foi investigado por ter mostrado em uma live um inquérito real que investigava a entrada irregular de um hacker no sistema do TSE após o hacker ter obtido a senha de uma pessoa autorizada. Estávamos todos em meio à discussão da PEC 35, do voto auditável. Bolsonaro foi inserido em um inquérito por desacreditar o sistema eleitoral e os jornalistas e influenciadores. Eu também, no meio disso. Também fomos investigados no inquérito das milícias digitais bolsonaristas. Fui desmonetizada e chamada a prestar depoimento na Polícia Federal. E uma pergunta me foi feita 3 vezes. Quanto eu ganhava de superchat? Como eu não faço lives, a resposta era 0. Mas para mim ficou claro que eles queriam verificar se eu recebia algum dinheiro do governo e talvez estava lavando esses valores através de superchats. Também me perguntaram qual era o meu conhecimento técnico para falar de urnas eletrônicas. O que também me ficou claro é que, a partir daquele momento, eu não poderia mais falar do assunto. Hoje, essa proibição já é consolidada. Durante o julgamento de Bolsonaro nesse ano, Alexandre de Moraes exibiu um vídeo de 2021 em que mostrava todo o autoritarismo que era rotulado ao presidente. Federal. Se isso não é ameaça, Isso grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Mas nesse vídeo, eu vejo o Bolsonaro pedindo o encerramento de inquéritos infinitos, dizendo que não se deveria ter que cumprir ordens ilegais. Um discurso político que também acabou criminalizado. Prova de um crime. A CPMI da Covid investigava Bolsonaro, mas se recusou a investigar os 50 milhões de reais gastos pelo consórcio Nordeste para a compra de respiradores que nunca apareceram. Quando o assunto foi cobrado durante uma sessão, Simone Tebet, hoje ministra do Lula, disse: não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. Estava claro que nenhum outro assunto era mais importante além dos que envolviam Bolsonaro, que contava com a resiliência do seu eleitorado cada vez mais criminalizado. Mesmo assim, perante toda a campanha de desumanização, toda a tentativa de criminalização, os eleitores de Bolsonaro mais uma vez lotaram as ruas em manifestações gigantescas e impressionantes. Era um povo que ainda não havia perdido as esperanças e entendia o que estava acontecendo. A sensação era de todos contra nós, então teríamos que permanecer unidos. Mas foi também em 2021 que a Suprema Corte anulou as condenações de Lula e o declarou elegível. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Chegamos em 2022, ano eleitoral, e o Congresso em Foco publica uma matéria citando as 11 vezes em que o bolsonarismo flertou com o nazismo. A mídia bateu muito
Fala, meu pessoal, desculpa cortar o vídeo aí, mas a gente tem que encerrar o vídeo com 17 minutos, então esses 15 minutinhos, o que você achou do vídeo da Te Atualizei? É sensacional o vídeo que ela postou no canal dela de 1 hora e pouco. Quem quiser estar assistindo completo, segue ela lá no canal dela. E se você está assistindo até aqui, pessoal, comenta aí. Eu estou assistindo até aqui pra gente saber se você está assistindo até o final. Quem é os seguidores fiéis e que assiste até o final o vídeo. A maioria não tem tempo para assistir um vídeo de 20 minutos, 18, mas que é muito importante. Ou às vezes as pessoas assistem meio que picado, tá? Vai ter que fazer alguma coisa na correria, mas que bom que você já está assistindo até o final. Estamos aqui no Conexão Política e antes disso já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E o seu comentário é muito importante. Deixe uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, um oi aí, que ajuda demais o canal chegar para mais pessoas e a gente se unir de novo e lutar contra essa ditadura que Moraes impôs no nosso Brasil. O STF aí que só faz o que eles querem. Com a canetada, os 311 deputados, os 311 parlamentares aí vão ser vale nada. Uma caneta dessa, Moraes acaba com tudo. Então, o Paulinho aí que tá com medo já do STF e não quer pautar, não quer seguir a anistia ampla restrita aí no Brasil, hein? Quer já domesticar a anistia que foi votado com 311 votos. Então é isso, pessoal. Comenta aí e a gente vai estar encerrando por aqui. Só vou ver esse pedaço para vocês aqui. O Conexão Política, escalada diplomática, nova crise à vista. O Brasil peitará os Estados Unidos em dentro do próprio território americano. O governo Lula decidiu barrar os Estados Unidos de reunir sobre a democracia em Nova York. O Brasil decidiu incluir os Estados Unidos da reunião Democracia Sempre, evento internacional que ocorreu na próxima semana em Nova York, parlamentar Assembleia Geral, Organização das Nações Unidas, ONU. A medida já tem todo tom inflamado, deve abrir um novo distanciamento diplomático entre os dois países. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e até a próxima.